Alunos do quarto ano da Escola São José. Hoje nós estamos aqui para mais um encontro da aula de ética. Então, vocês vão pegar o livro de ética e vão colocar na página 26, tá? Então, deixa eu botar aqui, melhor assim, no quadro branco. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre as pessoas com necessidades especiais, certo? Então, o título é Amigos que necessitam de cuidados especiais. Então, hoje, existem, infelizmente, algumas pessoas que ainda desrespeitam os direitos das pessoas que têm necessidades especiais, certo? Então, o que é hoje em dia que essas pessoas têm direito? Elas têm direito a viver na sociedade como qualquer outra pessoa, certo? E, além disso, nos estacionamentos, seja de supermercados, de bancos, aonde tiver estacionamento, tem que ter o estacionamento reservado para a pessoa com necessidades especiais e também para os idosos. Uma pessoa comum que estaciona no lugar reservado para uma pessoa com necessidades especiais, ela pode sim ser multada, certo? Então, essas pessoas, elas precisam apenas de algumas coisas que possibilitem a sua acessibilidade. Como, por exemplo, uma pessoa que ela é cadeirante, que ela tem alguma necessidade física ou motora, no trânsito, né, as calçadas devem ter rampas de acesso para que o cadeirante possa subir, porque nós vemos, né, como é difícil uma pessoa que é cadeirante ter acesso a uma calçada. Até outra pessoa ajudando é um pouco difícil, né? É um pouco complicado. Nos meios de transporte, quando nós andamos de ônibus, vocês já devem ter visto, tem aquela partezinha, né, que a cadeira vai para cima e aquela parte vai subindo. E a pessoa fica lá dentro do ônibus com a sua cadeira de rodas. E nos espaços públicos devem ter elevadores, devem ter rampas também de acesso, né, para os cadeirantes, tá? E essas rampas devem ter sinalização, né, dizendo que por ali é um acesso ao cadeirante, para que outras pessoas passem e tenham mais cuidado, né? Então, quando a gente vai conversar com uma pessoa que tem alguma necessidade, nós não devemos ficar falando sobre isso. Nós devemos conversar normalmente com ela. Existem alguns tipos de deficiência, né? Como, por exemplo, a deficiência visual, né? É aquela pessoa que ela não enxerga. Então, essa pessoa, quando você for ajudar ela a atravessar a rua, você não precisa pegar nela. Você bota a mão dela no seu ombro, né? Ou você bota a mão no ombro dela e ela vai ali mostrando para onde ela quer ir, certo? A deficiência físico-motora é quando a pessoa ela tem alguma limitação para andar, anda com dificuldade ou até mesmo ela não anda. A deficiência auditiva é quando a pessoa ela não escuta. Então, a comunicação com essas pessoas deve ser totalmente visual. Nós devemos nos comunicar com ela em libras e fazer esses sinais das libras na frente mesmo dela para que ela possa perceber o que nós queremos dizer, né? E é bastante interessante isso. No finalzinho da página 26 tem assim, dicas para um bom convívio. Quando quisermos dialogar com uma pessoa com deficiência auditiva, um cadeirante ou mesmo uma pessoa com deficiência visual, temos de perceber suas necessidades
para deixá-los mais confortáveis, né? Quando estiver conversando com uma pessoa com deficiência auditiva, expresse-se de maneira clara, pronunciando bem as palavras. Não é necessário gritar. Fale num tom, num ritmo costumeiro. Fale sempre de frente para a pessoa com deficiência auditiva e nunca fora de sua visão. Tem algumas pessoas que ela tem deficiência auditiva, ela não vai escutar o que você fala. Mas se você falar devagar, olhando para ela, ela pode fazer uma leitura labial e identificar o que você quer falar, se você não souber fazer as libras. Ao dialogar com uma pessoa cega ou com baixa visão, fique à vontade para utilizar termos como veja e olhe, pois eles usam tais palavras naturalmente. Quando precisar de informação referente à localização, tenha sempre o cuidado de utilizar expressões à direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente e atrás. Por quê? Como essa pessoa ela não enxerga, então ela não sabe para que direção ela está olhando. Se ela está olhando para a esquerda, para a direita, se ela está olhando para cima, se ela está... Então, ela tem essa certa dificuldade de percepção. Então, temos que ter cuidado quando a gente vai orientar uma pessoa assim que ela quer uma informação, né? Para chegar em determinado lugar. É importante avisar a pessoa com deficiência visual que irá se ausentar, caso esteja em uma conversa, evitando o constrangimento de deixá-la falando sozinha. As pessoas, elas não enxergam, ela está falando com você. Se você precisar sair, você diz, vou aqui, vou ali resolver uma coisa, vou ao banheiro. Então, você tem que avisar, porque se ela não vai saber, ela vai ficar falando sozinha. E isso é constrangedor, né? Quando encontrar uma pessoa que esteja utilizando cadeira de rodas, lembre-se de que é desconfortável para qualquer pessoa ficar olhando para cima o tempo todo. Portanto, se a conversa for demorada, lembre-se de sentar, para que ambas mantenham o olhar no mesmo nível. Se estiver caminhando ao lado de uma pessoa que andando ao lado de uma pessoa que anda devagar, com ou sem auxílio de aparelhos, procure acompanhar seus passos. Uma pessoa que ela está sentada na cadeira de rodas, ela fica cansada se você falar com ela, ficar o tempo todo com o rosto para cima, né? A gente fica, né? Se a gente estiver sentado conversando com uma pessoa em pé, a gente está olhando e fica. Então, tudo isso aí tem um quadrinho verde que tem assim, temos os mesmos direitos. Em 1948, a ONU, Organização das Nações Unidas, proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz em seu artigo 1º, todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, dotados que são de razão e consciência, devem comportar-se fraternalmente uns com os outros. E em seu artigo 3º diz, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança de uma pessoa. Isso nos diz que temos direitos, mas também nós temos que cumprir nossos deveres de cidadão. E as pessoas com deficiência não são diferentes. Ser diferente não quer dizer que deixe de ser incluído. Não torná-la participante da vida social, econômica e política do país. Assim como nós, as pessoas com algum tipo de deficiência são asseguradas dos seus direitos no âmbito da sociedade, do Estado e do poder público. Primeiro quesito, página 27. Essa página 27, e assim, você já observou o bairro onde você mora? Nele podemos encontrar modificações para pessoas com deficiência se locomoverem tranquilamente. Se existem, registre a seguir. Se no bairro que você mora, se tiver alguma rampa, se tiver algum acesso, né, para uma pessoa, tiver um elevador, alguma coisa, então você escreve. Se não tiver, aí você escreve não tem, tá? Segundo, circule na cena o que seria necessário para a pessoa com deficiência ter sua locomoção facilitada. Escreva uma legenda explicando a razão. Nessa primeira cena, tem um cadeirante, né? O que era que precisaria aí? Uma rampa, né? Então, você vai escrever, né? Vamos fazer o segundo, já que o primeiro foi pessoal. Então, tem aí
Cadê? Circule na cena o que seria necessário para a pessoa com deficiência ter sua locomoção facilitada. Escreva uma legenda explicando a razão. Então, o quê? Rampas, né? Rampa na primeira, para facilitar o acesso à calçada. Rampa para facilitar o acesso à calçada. Na segunda imagem, a pessoa, ela está aí, né? Tem um bueiro, né? Então, o que é que ela precisaria aí? Você pode botar buraco ou bueiro, né? Para evitar quedas. Evitar que essas pessoas caiam. Não é isso? Terceiro quesito, da 28, tem assim. E a sua escola? Ela é adaptada para receber alunos com alguma deficiência? Se for adaptada, registre as adaptações. Se não for, escreva o que for necessário para torná-la acessível. O que é que você acha que falta na sua escola? Ou você acha que tem para uma pessoa que tenha deficiência? Algum tipo de deficiência. Então, é pessoal. Vocês podem ir escrevendo. No quarto quesito, tem assim, escreva abaixo de cada uma das imagens que deficiência ela se relaciona. Essa primeira imagem tem uma pessoa com o cão guia e com uma bengala. Que tipo de deficiência é essa? Deficiência visual. Segunda imagem, tem aí uma placa, né, indicando deficiência física ou motora. E a última, deficiência auditiva, né? Tá mostrando a pessoa aí que não está enxergando, não está escutando, aliás. Esses três quesitos são pessoais, tá? Você pode fazer o agora, depois de... Então, tem assim, você convive ou já conviveu com alguma pessoa com deficiência? Se sua resposta for positiva, escreva qual a deficiência e os cuidados que ela necessita. Então, se você acha que, se você já conviveu com uma pessoa assim, você bota assim, com deficiência tal, ela precisa disso. Ou então, não convivi, certo? Você concorda com a seguinte afirmativa: é preciso aprender a conviver com as diferenças entre as pessoas? Justifique sua resposta. Então, você vai dizer se você concorda com essa frase, porque você concorda, ou se você não concorda, porque você está discordando com ela. Sétimo, observe a imagem. A atividade anterior diz que devemos aprender a conviver com as diferenças, né? O quesito. Você acha que as diferenças só estão relacionadas às pessoas com deficiência? Converse com seus colegas e professores e registre suas conclusões. Pessoal também, tá? Então, você vai... Oitavo quesito. Responda ao teste a seguir, escolhendo apenas uma das alternativas. Depois, leia a conclusão sobre como você trata as crianças com deficiência. Então, ó,
Vocês vão fazer em casa da página 29 até a página 32. A 29 é pessoal, você vai ler e vai marcar. A página 30 também é pessoal, certo? Você pode desenhar um símbolo que represente a acessibilidade, porque tem aí, ó, na página 30, esses símbolos, tá? Então, tem aí, primeiro símbolo cadeirante, tem as libras, deficiência auditiva, né? Tem aí rampa para cadeirante, deficiência visual. Então, você pode fazer o desenho desse representante. Página 31. Vocês têm o alfabeto, né? E o sistema de numeração decimal de 0 a 9 em libras. Então, vocês na página 32, ó, tem uma frase que está em libras, você vai escrever as letras para ver que frase está sendo formada. Tá certo? Então, agora nós vamos ver um vídeo, uma animação, falando sobre a questão do preconceito que ainda, infelizmente, existe, tá? Sem preconceito. Aristarco se dava muito bem com todos os colegas na sala de aula. Tão bem que chegava ao ponto de até dar algumas brigas de ciúmes, Cidinha e Zete. Aristarco, você quase não tem mais brincado comigo. Você só anda com o Zete. Não, Cidinha. É que o Zete é meu amigo, né? A gente nem como diga agora de Não, Aristarco. Eu sei que você gosta mais dele do que de mim. E aí, Aristarco? Tudo certo? Tudo certo, Zetinho. Olha só, por que aquela Cidinha estava fofocando aí pra você, hein? Com certeza ela estava falando mal de mim. Tava, pode falar. Poxa, o que aconteceu? Vocês brigaram, né? Foi uma briguinha de nada. Vocês dois, não tem jeito mesmo, hein? Vocês dois, Aristarco estava cansado daquelas briguinhas sem sentido entre Cidinha e Zete. No dia seguinte, um novo aluno chegou à classe. Um aluno bem especial. Bom, pessoal, hoje está chegando um novo aluno na classe, mas ele é um menino muito especial. E quero que vocês o tratem igual a todos. Eu estou falando isso porque o Juninho não enxerga. E eu vou precisar da ajuda de vocês. Naquele mesmo momento, Aristarco se dispôs a ajudar Juninho no que fosse necessário. Professora, vem comigo. Você está falando de Juninho. E ajudar no que for preciso. Todos ficaram atônitos com o pronunciamento de Aristarco. Para Cidinha e Zete, aquilo foi a gota d'água. O quê? O que o Aristarco disse? Será que ele não entendeu a parte que a professora falou que o garoto não pode ver? Juninho se ajuntou à sala e Aristarco o ajudava em tudo. Aristarco estava à disposição a todo momento. Mas isso não foi bem visto por aqueles amigos que antes brigavam pela amizade dele. Zetinho, vocês jogaram futebol depois da classe, hein? Aristarco, acho que não vai dar, cara. É porque eu já combinei de jogar bola contra o pessoal, entendeu? Puxa, Zetinho, mas subiu, cara. Eu sei, cara, mas é que não dá mesmo, entendeu? Não vai dar. Mas tipo, jogar bola com o time, é que os times já estão certinhos, já tá tudo completo, entendeu? Desculpa, amigão, sinto muito. Valeu, tchau. Aquilo entristeceu muito Aristarco. Seu melhor amigo Zete o havia
trocado por outros e nem sequer lembrado dele. Mas ainda a Cidinha. Oi, Cidinha. Que tal irmos brincar hoje à tarde, hein? Então, Aristarco, é que eu já havia combinado com outro pessoal, sabe? Poxa, mas eu também. Caramba, ninguém quer brincar comigo. Desculpe-me. Aristarco percebeu que o que acontecia, na verdade, era que todos o estavam tratando com preconceito, porque ele estava andando com Juninho. Simplesmente porque Juninho não podia enxergar. Aquilo deixou Aristarco bem triste. Juninho, muito inteligente, logo percebeu o que acontecia. No dia seguinte, antes de terminar a aula, pediu a palavra ao professor. Bem, pessoal, eu pedi a palavra à professora porque gostaria de dizer a todos que eu agradeço por todo o cuidado e atenção dados, mas eu sinto que estou causando intrigas e, infelizmente, algumas pessoas estão sendo prejudicadas. É por isso que eu vou mudar de escola. Aristarco logo se levantou. Você também disse que você está fazendo muito bem. Eu gostaria de dizer que você é um verdadeiro amigo. Um amigo que não vê descontos, vez em quando, acima de tudo. A gente não liga para que os outros dizem, mas quer melhor de seu companheiro. Um amigo que segue as leis de Jesus. É isso aí. Aquelas palavras de Aristarco mexeram com todos. Ned e Cidinha viram que haviam errado e que, acima de tudo, precisavam pedir desculpas a Aristarco. Aristarco, eu sei que estou errada e queria te pedir desculpas. É verdade. Nosso egoísmo e preconceito só acabou com a nossa amizade. Fomos completamente irracionais. Poxa, Aristarco, você nos desculpa? Você está no meu coração para sempre. Obrigado, meu amigão, muito obrigada. Poxa, valeu, parceirão. Me desculpe, Juninho, por tudo isso. É verdade, nós fomos ridículos. Me mude de escola, por favor, por favor. Tudo bem, pessoal, não tem problema. Amizade também é perdão. Legal. Então tá aí, né, um desenho para a gente poder refletir, né? O amigo, que ele tinha amizade com todo mundo, isso gerou muito ciúme, né? E ele começou a ser escanteado, assim como o amigo que tinha deficiência, só porque ele queria ajudar esse amigo, tá? Então, infelizmente, isso acontece em alguns lugares. Então, fica aí para a nossa reflexão. No final, as pessoas reconheceram, né, os meninos reconheceram que estavam errados, pediram desculpas. Mas, infelizmente, isso nem sempre acontece, né? Então, nós ficamos por aqui, por hoje, e até o nosso próximo encontro.